Olá, bem-vindos de volta ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda, eu apresento este programa com Paola Tucunduva. Muito bom estar aqui com vocês. E Manuel Suete. Opa, estamos juntos. O Business Time é uma iniciativa do Guia Brasil América para trazer informações de empreendedorismo para você que quer empreender ou já empreende nos Estados Unidos. Então, antes da gente começar, não se esqueça, curta, assine, compartilhe, mande seus comentários, suas perguntas e também não se esqueça, se você quer apoiar o nosso programa, envie um e-mail para saque@guiabrasilamerica.com e saiba como apoiar o nosso programa, assim como faz a Aventura Homes, uma empresa de aluguel de casas em Orlando que nos apoia. Então, se você quiser, inclusive, ganhar um desconto, diga que ficou sabendo da Aventura Homes aqui no programa e eles vão te dar um desconto aqui pelo site, tá legal? Pessoal, hoje nós vamos ter uma aula de empreendedorismo com um dos maiores executivos da área de franquias no Brasil, o Jai Lee. Ele que é fundador das marcas do Grupo Ornatos e sócio e conselheiro da Alipar, que inclui as marcas Morana, Balonê, Love Brands e os restaurantes Gin, Montana Grill, Grileto e Croissant. Olha, lembrei de falar tudo direitinho, hein? Jai, seja muito bem-vindo ao Business Time. Olá, Antônio, Manuel, Paola, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Jai, você que cuida de tantas marcas, né? Eu já tive o prazer de conhecer o seu negócio aí no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória para chegar nesse ponto de ter tantas marcas e tantas lojas, e principalmente depois a gente vai falar um pouco mais da Morana, que fez o processo de internacionalização, veio aqui para os Estados Unidos, teve diversos aprendizados, mas conta para a nossa audiência como é que foi esse processo para você ser uma das principais lideranças da área de franchise no Brasil. Obrigado, Antônio. Na realidade, meu caso é um pouco atípico dos modelos de vários negócios que acabam adotando canal franquia como expansão, né? Então, normalmente a pessoa tem um modelo de negócio de sucesso e acaba adotando franchise como canal de distribuição. No meu caso, eu me formei fiz administração de empresas na USP. Assim que eu me formei, eu resolvi trabalhar com franchise. Então, minha história foi exatamente o contrário. Falei, quero trabalhar com esse sistema, que eu achava que fazia muito sentido para a característica do nosso país, questões continentais, questões geográficas, culturais, diferenças culturais e questões tributárias. Então, eu acreditei muito no sistema em relação ao sucesso aqui, nas características do nosso país, resolvi trabalhar com franchise. Aí, naturalmente, fui buscando negócio. E acho que essa característica é interessante enfatizar, porque a gente tem um olhar para o mercado. Não é que eu tenho um negócio que eu herdei do meu pai e acabei buscando expansão com franquias. Acabei vendo o que poderia ser replicado. E quando a gente fala em franchise, nós falamos em escala. Quando nós falamos em escala, nós falamos de algum conceito de negócio que tenha aceitação em várias praças diferentes, seja no Brasil, no exterior, cidades menores, cidades maiores, que não tenha rejeição. E, naturalmente, acabei optando, no início da década de 90, trabalhando com rede de alimentação. Nessa época fui muito influenciado, era um menino ainda, né, 20 e poucos anos, fui muito influenciado pelo McDonald's, que era um modelo de franchise e de fast food. E você vê como as coisas vão transformando, né? Fast food naquela época era uma coisa era cool, era legal. Se você frequenta fast food, depois ao longo do tempo, fast food acabou virando um palavrão, né? Nenhuma mãe quer dar fast food para o filho agora, né? Então, os conceitos foram alterando e eu acho que tem que ter, como empreendedor, a gente tem que acompanhar essas transformações. Então, toda a minha trajetória de franchise, que soma quase 3 décadas, né, 29 anos trabalhando com franchising, eu aprendi dentro do segmento de alimentação. Paralelamente a essa história que eu fui desenvolvendo de franchising desde 91, 92, minha família, eu sou de origem sul-coreana. Então, nós somos imigrantes, viemos para o Brasil na década de 70 e, naturalmente, como um bom imigrante, meu pai era engenheiro de uma multinacional japonesa chamada Komatsu, minha mãe foi empreender como comerciante, sem falar língua, sem falar português, foi abrir um negócio e foi na Rua Augusta, uma joalheria na Rua Augusta, uma pequena joalheria na Rua Augusta. Então, eu cresci em chão de loja. Então, eu saía do colégio, aí ajudava minha mãe na joalheria, e depois, ao longo do tempo, essa joalheria se transformou numa loja de bijuterias. E depois virou uma pequena rede de 12, 13 lojas. Quem tocava era minha mãe e minha irmã. E você sabe que a gente, na verdade, é uma sucessão
de crises que nós vivemos ao longo da história. O Brasil passou por série de crises e as mulheres da minha família, minha mãe, minha irmã, não souberam realmente acompanhar as grandes transformações que aconteciam em termos de ambiente de negócio. E as lojas foram fechando, sobraram acho que umas 3, 4 lojas com pontos excepcionais. Aqui quem conhece São Paulo, Centenorte, Morumbi, Ibirapuera, pontos excelentes que num almoço de domingo a gente fica naquela, fecha, vira franquia, vira loja de roupa, o que faz? Então, por isso que o empreendedor também tem que ter sorte, né? Eu estava realmente vivendo o varejo, entendendo, dominando o sistema de franchise, aí tinha conhecimento técnico, aí eu cito o nosso professor Falcone, né? Ele fala que sucesso é alicerçado por 3 pilares, quer dizer, conhecimento técnico, gestão e liderança. Então, conhecimento técnico eram as mulheres da família que dominavam em relação à moda, onde comprar, o que comprar, como vender. Então, esse conhecimento técnico elas dominavam. Gestão, até pela minha formação acadêmica e pelo exercício que eu acabei praticando através da Gindim, gestão eu tinha. E acho que o terceiro pilar mais importante, acho que é a liderança, é a arte. No fim do dia, acho que é conhecimento técnico, gestão, você acaba pagando, você consegue contratar e você consegue desenvolver. Mas a liderança, eu acho que o lado oriental também me ajudou muito. Essa questão de liderança servidora, né? Que você sempre ser empático, se colocar no lugar do cliente, se colocar no lugar dos colaboradores. Então, acho que esse pilar foi importante. Aí somou-se tudo isso em 2002. Aí nasceu a Morana em julho de 2002. Se vocês puxarem pela memória, 2002 era o ano que PT ganhou as eleições. O Lula ia ser presidente em 2003. Então, a Morana nasceu no meio de uma possível crise, numa possível... Inclusive, nessa época, teve muitas debandadas, né, de muitos brasileiros desistindo do Brasil, indo para Miami, inclusive, para Portugal, e muitos brasileiros saindo do país com o governo PT. Mas a Morana nasceu no meio da crise. Eu sempre comento também, a gente nunca deixou de empreender, realizar algum projeto devido à crise. Porque realmente é uma sucessão de uma crise e outra, tudo é cíclico, né? E a Morana nasceu na crise, a gente foi ajustando, nós tínhamos um planejamento estratégico de abrir 40 lojas em 2 anos. Eu lembro agora que no segundo ano nós terminamos o ano com 38 lojas. Aí você vê que somou-se todas essas competências técnicas que eu mencionei, somado à política de crédito do governo PT. Então, 2003 a 2013, nós tivemos uma década dourada aqui no Brasil. Então, Morana surfou. Quer dizer, não adianta você realmente estar preparado, mas você tem que ter um momento certo também. Então, Morana surfou essa década dourada, 2003, 2013, onde consolidou. Então, somou-se as competências técnicas, como eu mencionei, mais a sorte de ter uma política de crédito do governo PT, mais as mulheres, como Paula, que está presente aqui, mulheres empoderadas, né? Mulheres que foram para o mercado de trabalho e mulheres sempre consumiram acessórios. Mas dentro do segmento de bijuterias, moda, acessórios, não havia nenhuma marca, haviam produtos. Então, as mulheres compravam brinco, colares, mas não era da Morana, ou não era de Marezzo, ou Boticário, não falava de marcas, elas compravam produto. Então, e como minha formação também, fiz extensão na SPM de marketing, eu sou marqueteiro, né? A gente sentiu realmente essa oportunidade, deslumbramos essa oportunidade de construir uma marca de acessórios, a gente foi o primeiro da categoria. E hoje nós temos uma rede com só a marca Morana, quase 300 lojas, onde comercializamos mais de 5 milhões de peças por ano, e eu acredito que seja a única rede aqui no Brasil com essa estrutura. Que sucesso, né, Jai? E aí, então, vamos dizer, hoje, vocês já contam com 360 lojas, né, de todas as marcas de bijuteria ligadas à moda, mais de 400 ligadas a restaurante. Por que internacionalizar? Como que foi esse processo de internacionalização de vocês? Eu acho que é natural, como empresário, internacionalização, eu acho que não é nem... É uma obrigação. Eu acho que quando você fala de franquias, principalmente, nós falamos de escala. E eu acho que hoje em dia, por isso que nós temos várias alianças estratégicas, no caso da Alipar,
que é uma vertical que nós temos de alimento. No caso da Love Brands, que é uma outra aliança estratégica que nós temos, formatamos uma franquia de multimarca junto com os proprietários da Imaginário e da Phuket. Então, a gente fecha-se várias alianças para buscar escala. Escala que vai nos trazer oportunidades em relação à negociação, em relação ao custo, visibilidade. Então, a gente sempre busca escala. E quando você fala de escala, e naturalmente, é uma obrigação você internacionalizar. Então, se você for numa praça de alimentação, Paula, outro dia eu tirei uma foto de uma praça de alimentação aqui em Tamboré, só tinha marcas estrangeiras. Desde Pizza Hut, KFC, só tinha marcas estrangeiras. Você não sabia se você estava em Shopping Tamboré, em Alphaville, Barueri, ou se você estava em Atlanta ou Los Angeles. Então, nem que o brasileiro não queira internacionalizar, eles estão no nosso quintal. A gente já vive num ambiente internacionalizado. Então, você não quer concorrer lá, mas eles estão concorrendo conosco aqui, definindo outro nível de competição aqui no mercado interno. Infelizmente, acho que para o empreendedor brasileiro, o mercado, qualidade e tamanho do mercado brasileiro é um grande empecilho, né? Realmente, como a gente fala para os franqueados também, o grande inimigo de você empreender é um bom emprego. Então, como nós temos um mercado interno muito pujante, muito grande, e você acaba, inclusive, tem essa questão burocrática, os empreendedores brasileiros não pensam muito em internacionalização. Mas acho que o fato de eu ser sul-coreano também ajudou. Vocês que estão morando nos Estados Unidos sabem disso. A Coreia do Sul é um país... década de 70 eu era japonês, né? Então todo mundo me chamava de japonês. Não existia coreano. A Coreia começou a aparecer acho que depois de décadas de 80, 90, com grandes corporações como Samsung, LG, Hyundai. E o coreano sempre viu o mundo como mercado. O brasileiro sempre enxerga primeiro plano o mercado interno. Então, eu acho que você tem que enxergar o mundo como mercado. Acho que isso também ajudou, e o fato de ser imigrante também ajudou a buscar internacionalização. O processo nosso de internacionalização nós iniciamos em 2008. E, como eu falei, nós vivíamos um momento muito bom, moeda muito forte, o real muito valorizado nessa época. Então, como a gente estava ganhando muito dinheiro, crescendo a 2 dígitos aqui no Brasil, e euro ou dólar relativamente barato, numa relação real, a gente acreditou que era um momento para buscar uma internacionalização. Entendendo, eu sempre falo, hoje, só para dividir com o Antônio e o Manuel, hoje eu estou como diretor internacional da ABF. Então, sempre digo para os associados que um projeto de internacionalização é uma maratona. 43 quilômetros. Você tem que ter fôlego, estratégia, dinheiro, tem que ter foco, tem que estar na agenda das empresas. Não é corrida de 100 metros. O mercado interno é corrida de 100 metros. Então, tem essa diferença de estratégia. Então, a gente começou em 2008, e primeiros anos, até 2014, nós estávamos investindo. Como o Brasil começou a entrar em crise em 2014, nós recuamos com os investimentos que nós estávamos fazendo no mercado americano e no mercado europeu também. Chegamos a ter operações em Portugal e Espanha também, né? Uhum. Só um detalhe, né, Manuel? A ABF é a Associação Brasileira de Franchising, que é a associação que representa o segmento no Brasil, da qual o Jai é diretor de internacionalização, né? Eles fazem um trabalho muito importante pelo sistema de franquias no Brasil. E você já é veterano dessa área, né? Me lembro que quando eu estudei na GV, fui da primeira turma da GV do Rio, de marketing de varejo. A gente teve aula com o pessoal da ABF naquela época, e a ABF, na verdade, se consolidou, né, como você falou, né, de uma forma muito interessante, mais profissional, mas por quem faz, né? Porque não há livros de varejo naquela época, hoje em dia há. Então, é muito legal ver, na verdade, um braço da ABF ajudando franqueados do Brasil, quer dizer, com esse interesse de internacionalizar, sobretudo aqui, que é o berço do franchise, né? Quer dizer, você tem franquias aqui, é impressionante. Agora, é interessante, eu imagino que nessa jornada de vocês, né, você falou dos pilares que acho que são fundamentais, né? A questão técnica, a questão da gestão e, obviamente, da liderança. Agora, essa receita de bolo serviu
quando você internacionalizou, ou seja, a gente vê muito os nossos... Quem acompanha a gente no Business Time, às vezes acha que a fórmula de sucesso do Brasil dá certo aqui nos Estados Unidos e vice-versa, né? Ele é quase um plug and play. Eu acho que não foi diferente com vocês, no processo de internacionalização, até mesmo por modelos de negócio diferentes, onde você vai de loja física, depois para uma parte de e-commerce e a regra do jogo é totalmente diferente. Aonde tiveram, apesar desse aprendizado fantástico que vocês têm, inclusive de posição de dominância aí no Brasil, né, com mais de 790 lojas aí, ou seja, tem uma massa crítica, né, de aprendizado. Quando vocês vieram para os Estados Unidos, deu aquele frio na barriga, bateram cabeça. Conta um pouco dos atropelos que vocês tiveram e das lições que você teve justamente com essa questão do mindset de Brasil e de Estados Unidos, Jay. Uma boa pergunta, Manuel. Eu acho que o grande problema dos empresários brasileiros é querer levar o Brasil para fora, né? E outra coisa também, e os brasileiros também, os empresários, principalmente setor de franquias, não é uma internacionalização com planejamento. Nós somos comprados. A partir do momento que nós temos uma operação de sucesso, marca conhecida aqui, muitos brasileiros que conhecem a nossa marca querem levar para o exterior, para os Estados Unidos, Europa, ou algum estrangeiro que veio passear, que é raro, mas acontece também, acaba visitando o Brasil, no Nordeste do Brasil, num dos passeios em shopping center, conhece a nossa marca, querem representar a nossa marca em Dubai ou algum país da Europa. Então, na verdade, nós somos demandados. Então, você percebe que não é uma internacionalização com planejamento. Nós somos comprados. Então, eu diria que muitos franqueadores que tiveram suas marcas fora do país foram mais pela vaidade do que um trabalho mais planejado. Realmente, e quando a gente vai para outro país, a gente quer fazer realmente copiar e colar no exterior. É o que a gente sabe fazer, na realidade, né? Mas esse eu acho que é o maior desafio. E só para contar rapidamente minha história, nós chegamos a ter 5 lojas em Cidade de Porto, em Portugal. Mas aqui tinha tanta demanda aqui no Brasil, e quem acabou fazendo todo esse trabalho de expansão, quem acabou fazendo todo esse trabalho de implantação e inauguração, foi um executivo nosso, interno. Mas o olhar de dono é diferente. Aí, quando eu fui, pela primeira vez eu pisei em Porto de Portugal, eu fechei 2, mudei de lugar de 2 lojas. Então você percebe, e depois a gente descobriu que não era para ter começado pelo Porto, tinha que ter começado por Lisboa. Uhum. Então a gente acabou cometendo vários erros, porque a gente acaba, isso é um dos erros que eu vejo também, você acaba terceirizando um trabalho mais importante da sua companhia, questão de internacionalização, porque hoje, se você for ver grandes redes americanas, eles estão crescendo mais no exterior do que no mercado interno americano, que já está maturado, consolidado. Então, o crescimento deles fora dos Estados Unidos é muito mais superior do que o crescimento dentro do mercado americano, já estão bem maduros. Então, a gente acaba terceirizando essa parte para um executivo, mas você tem que mandar o seu melhor homem. E, se possível, você tem que ir. O teu olhar é completamente diferente, realmente, a sua percepção. Eu acho que essa parte, acho que nós erramos também. Então, nós começamos nos Estados Unidos com lojas físicas, mas com todas as dificuldades, porque a gente não tem mesmo uma infraestrutura de back-office aqui, de gente, de logística lá nos Estados Unidos. Então, a gente cometemos vários erros. Eu digo que acho que o mundo VUCA que nós vivemos hoje, principalmente num projeto de internacionalização, não tem receita, né? É um mundo complexo, não tem receita. Eu acho que é igual criar filhos. Não sei se vocês têm filhos. A receita que eu estou seguindo para criar minhas 2 filhas, deu certo, mas não sei se vai dar certo para você. Talvez dê, talvez não. Eu acho que é diferente. Exatamente, acho que é mais ou menos, não existe uma receita de bolo. Então, tentativa de acertos e erros. Então, o sucesso, eu gosto de escrever que sucesso é quando você começa a acertar mais do que errar. Nós continuamos cometendo nossos erros, mas a gente começou a acertar mais do que no início. Então, nós chegamos a abrir várias lojas próprias, com prejuízos operacionais em maioria, 1 ou 2 lojas dando um pequeno lucro. E como a gente não vislumbrava uma expansão agressiva dentro desse modelo, porque investimento só mudava de moeda. Em vez de 300 mil
reais de instalação era $300.000. Com moeda 5, 6 agora fica inimaginável, né? Mas é o que eu percebi nos Estados Unidos, só mudava de moeda de real para dólar, todos os investimentos. E nós tivemos humildade de parar tudo e contratar uma empresa americana, onde os sócios, os consultores são todos americanos. Macmillan Doolittle, uma empresa especializada em ajudar as empresas estrangeiras, claro, não somente brasileiras, mas do mundo todo, a instalarem suas marcas, envolverem suas marcas no mercado americano. Aí nós fizemos uma imersão de 4 meses, com muita humildade, de entender as diferenças, características de cada povo. Dos Estados Unidos você separa, né? Branco, asiáticos, negros, latinos, diferenças culturais, não só diferenças culturais, nacionalidade, mas tem diferenças socioeconômicas e gerações, né? Nós estamos falando de geração X, Y, Z, milênio é uma matriz, né? E não só isso, mas as marcas, os canais que é possível explorar no mercado americano. No mínimo, você tem 5, 6 canais que você pode explorar. No Brasil, nossa loja física era realmente o principal canal. Então, onde a gente dominava, nos Estados Unidos você tem venda direta, que é muito forte. Que no Brasil, acho que o cosmético é muito forte, uma venda direta. É uma rede similar à nossa, que nos Estados Unidos, que venda direta, acho que começou na mesma época que a gente, mas fatura tanto quanto a gente, só que em moeda em dólar. Então, ainda nós estamos aprendendo. Agora, como nos Estados Unidos nós não temos franqueados, então franqueados é um parceiro estratégico, é outro empresário, né? Não é uma rede própria. Se você fosse uma rede própria, você implanta e top-down acabou. Mas quando é franqueado, nós temos que respeitar, eles sentem as ameaças. Então, como nos Estados Unidos nós não temos franqueado, nos Estados Unidos a gente pode tudo. Então, nós estamos testando vários canais sem realmente criar ameaça para um parceiro local. Aqui no Brasil eu não posso fazer o que eu quiser, porque o franqueado se sente ameaçado e, de repente, uma pessoa comprou um brinquinho e-commerce, passa lá na loja querendo trocar, querendo ajustar, ele já vai falar que a venda dele caiu, não sei, X% por causa do nosso e-commerce. Então, a gente respeitou muito esse canal aqui no Brasil. Agora, a grande vantagem dessa pandemia que nós estamos vivendo aqui no Brasil, a gente conseguiu implantar vários projetos que a gente queria há muito tempo. Agora, com pandemia, a gente conseguiu implementar vários projetos e avançar muito nessa setor digital. Bacana, hein, Jai? Estamos tendo uma aula de MBA de ponta aqui, hein, pessoal? Vocês estão percebendo? Obrigado, Antônio. Excelente. Não podia esperar outra coisa de você, né, Jai? Onde você fez sua graduação, a Paola gosta de fazer piadinha, mas eu acho que tá muito bacana essa aula aqui. Sabe que a que você gente falou... tem uma disputa, Jai, porque somos 2 GV, eu e o Manuel, e o Antônio, que também é da USP. Então, ele já ficou feliz de saber que você é companheiro. Você é fera, Antônio. Então somos colegas. É isso aí. Olha só, você falou uma coisa que me chama muita atenção. Eu me lembro que há muitos e muitos anos atrás eu fiz um intercâmbio aqui no colégio e eu me lembrava dos cheiros dos Estados Unidos, né? E aí, uma vez eu fui no consulado dos Estados Unidos em São Paulo e eu não sei, tinha cheiro dos Estados Unidos, né? O consulado tinha cheiro dos Estados Unidos. E aí, aqui nos Estados Unidos, tem muita loja brasileira, né? E eu entro no local, no restaurante, e eu entro e falo assim, gente, esse lugar aqui não tem cheiro de Estados Unidos. Tudo é do Brasil, né? O arquiteto é do Brasil, eles trazem os móveis do Brasil, trazem os produtos do Brasil, todo mundo que está lá é brasileiro, o lugar tem cheiro de Brasil. E aí que eu falo que se o seu negócio aqui nos Estados Unidos não tiver cheiro de Estados Unidos, você não vai vender, né? Conta um pouco, como é que foi o momento que deu esse estalo de vocês falar, gente, a gente está querendo enxertar o Brasil aqui e isso não vai dar certo? Pelos resultados, primeiramente, nossa marca só é reconhecida pelos brasileiros, né? Então, a gente entendeu que a gente queria dar brasilidade na nossa marca. Nós fizemos uma pesquisa, se é marca brasileira ou não. Brasil não denigria, porque tem marcas, tem países que jogam contra, né? Quando você pega um produto, não é que hoje seja assim, mas quando você pega made in China, você tem um preconceito. Aqui na América Latina, você pega made in Paraguai, você tem um preconceito. Paraguai, o chinês.
apesar que hoje tem produtos excelentes, chineses e paraguaios também. Aliás, a gente está construindo uma fábrica do Paraguai, que acho que é um case bem bacana, que é regime de maquila, como o México faz com os Estados Unidos. Acho que brasileiro, empresário brasileiro, tem que pensar fora da caixinha, com esses tributos que nós temos, a gente tem que realmente ser muito criativo. Então, nós estamos criando uma empresa maquiladora no Paraguai também, como faz em empresas maquiladoras do México para exportar via NAFTA para os Estados Unidos, né? Então, para a gente tentar reduzir a carga tributária. Mas nos Estados Unidos, as nossas lojas começaram a ter queda nas vendas. Nós chegamos a ter vendas boas em Los Angeles, mas depois começou a ter queda nas vendas. E a gente fez uma pesquisa e Macmillan também entregou. A gente fez um trabalho de brand positioning, né? Questão de qualidade, preço, nível de moda. Então, em 3 dimensões, entendemos onde nós estávamos inseridos e onde a gente teria que desenvolver. Então, mas no começo, fizemos o que o Manuel falou, simplesmente replicamos o nosso modelo de loja lá. Isso em Portugal também, mas só que nós temos, e você percebe também que quando você muda de país, você tem essa oportunidade de entrar pelo posicionamento diferente de onde você está. Eu que estou aqui em São Paulo, você percebe o McDonald's da década de 90, enquanto o McDonald's nos Estados Unidos, todo mundo uma coisa mais democrática. Em década de 90, era a elite brasileira que frequentava o McDonald's, né? Início da década de 90. Então, você percebe que muda teu posicionamento, muda seu público. Então, a gente teve que realmente ser humilde e entender quem é nosso público, entender que tipo de produto nós temos, para que público que é. A gente começou a fazer esse trabalho um pouco mais de nicho, né? É o que nós estamos fazendo nesse momento. E por sermos brasileiros, claro, a gente não tem como não aproveitar essa questão de oportunidade de reconhecimento da marca. A gente está trabalhando muito forte com a colônia brasileira, sabendo que é limitado. Outro dia, eu estava numa reunião com uma pessoa de Flórida e eu fiquei surpreso, fui até pesquisar no Google. O PIB do estado de Flórida é quase PIB brasileira, né? É um pouquinho menor, é impressionante, eu não fazia ideia. Quando a pessoa comentou, eu fui pesquisar no Google. Porra, meu, PIB do estado de Flórida é quase PIB brasileiro. Então, é surpreendente como os Estados Unidos é rico, né? E uma coisa que eu acho importante, né, Jai, você comentou que vocês chegaram a ter várias lojas aqui nos Estados Unidos, loja física, loja Próprias. Los Angeles, em pontos comerciais prestigiados, caros. E aqui chegamos a ter loja em Sorro também. Olha só, Nova York, Sorro. E aí eu queria ouvir um pouco essa sua experiência, porque os contratos, muitas vezes, desses imóveis comerciais, eles são contratos longos, onde se você desistir no meio do caminho, você pode ser até obrigado a pagar o valor do contrato inteiro ou uma multa muito elevada. Então eu queria ouvir um pouquinho essa sua experiência, já que vocês tomaram a decisão de fechar toda essa estrutura com custo fixo muito alto, né? Quando em 2014 a situação começou a mudar em termos de diferença cambial e tudo mais. Como é que foi, que aprendizados você teve em relação a essas questões de ponto de imóvel, de contrato? Nosso primeiro lugar, acho que como os americanos, como vocês fazem aí, tivemos que contratar advogados. E para cada estado, um advogado do estado, né? Então, para partir para negociação com shopping centers. Eu lembro claramente Florida Mall, até é engraçado, porque no Brasil a gente não trabalha dessa maneira, tentando buscar uma negociação para essa questão de quebra de contrato. Né? O contrato são 6 anos, você ficou 2, 3 anos, você tem que pagar o restante e acabou. A gente estava querendo sentar para negociar esses valores. Não conseguimos nos reunir, inclusive a gente estava disposto a pegar um avião e ir lá, olha, a multa é essa, eu consigo pagar dessa maneira, tal. Nós não conseguimos sentar. O advogado nos instruiu simplesmente desmonta a loja e entrega a chave. Falei, imagina eu no Shopping Morumbi desmontando loja. Segurança não deixa nem encostar meu carro para retirar nada, né? Mas eu desmontei a loja inteira, ninguém nos segurou. Aí entregamos a chave no envelopinho, depois partiu para a negociação. Aí negociamos um valor e pagamos e saímos. Então, cada caso é um caso, mas isso foi, se não me engano, é Simon lá. Então, nós tivemos uma negociação e cada estado tinha que, Los Angeles, Houston, por outros advogados, outros estados, outros advogados, leis do estado, né? Vocês devem conhecer melhor do que eu. E de rua
Aqui nos Estados Unidos, o advogado tem o registro, né? Como no Brasil a gente tem a OAB a nível nacional, aqui nos Estados Unidos é estadual. Então, o advogado que atua na Flórida, ele não pode atuar em outros estados se ele não tiver a licença para isso. Eles acabam indicando o parceiro local, né, de outro estado, para a gente poder negociar. E é chato. Aqui no Brasil também, negociar com shopping não é fácil, é difícil. Mas exatamente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos negociando shopping a shopping, loja a loja, né? Então, é desagradável. Essa crise, né, está ensinando muitas coisas para a gente. A gente já teve vários empreendedores falando aqui, né, que se reinventaram ou se adaptaram. Só que, na perspectiva de quem tem franquia, você tem ali né, você não é responsável por aqueles negócios, mas tem sim uma responsabilidade, até porque você cobra royalty, enfim. Sim. Como é que está sendo a gestão de crise, né, desses dois modelos de negócios? Porque você tem dois modelos de negócios bem desafiantes, né? Tipo, um é de comida, o outro é de moda, né? Modelos de negócios que, por exemplo, um talvez vá sair da crise melhor do que o outro, porque você, com joia, por exemplo, você consegue vender muito facilmente pela internet, as pessoas, né, você usa muito, né, ainda mais joias que não são joias finas, né, você está falando de bijuterias, né, então você consegue ter aí uma ascensão muito grande usando marketing digital, usando canais de e-commerce, etc., até pela uma experiência que vocês já tiveram, como a Paola falou, de reinventar um pouco o modelo de operação aqui, né, de loja própria, mais para quiosque. Por outro lado, loja física, comida ainda né, é sensorial, né, quer dizer, você consegue fazer delivery e tal. Como é que está sendo, dentro dos 3 pilares que você falou, o espírito de liderança? Acho que talvez essa seja a competência mais importante para gerenciar uma crise num conglomerado tão grande que vocês têm. Quais as grandes lições e talvez as grandes que você pode compartilhar com os nossos telespectadores aqui também, que estão passando por momentos muito parecidos? Então, primeiro momento, acho que como a maioria das empresas, nós constituímos comitê de crise, né? Depois a gente vem, inclusive na BEF, a gente começou a chamar de comitê de oportunidade, né? Então, também não deixa de ser oportunidade para você implementar vários projetos necessários, porque a pandemia acelerou, eu acho que várias situações, não é que... E pandemia também está enterrando várias lojas, operações que já eram de grupo de risco, não é que está enterrando bons negócios. E, sem dúvida nenhuma, acho que nós fomos extremamente conservadores quando nós tivemos, se não me engano, 17 de março, 18 de março, quando houve fechamento de... Nosso Brasil, vocês conhecem, a maioria do varejo mais qualificado é tudo através de shopping centers. Então, nossos 90 e poucos % das lojas estão em shopping centers. Então, quando houve fechamento por decreto, loja de rua, shopping centers, eu não sei se eu fui muito ignorante ou muito imigrante nesse momento. Quando falou quarentena, primeiro era 40 dias, né? Então, eu achei que em maio a gente ia reabrir tudo e voltar a crescer gradualmente. E nós ficamos 3, 4 meses fechados, nós estamos entrando no 6º mês. Então, acho que a crise está sendo muito mais profunda e longa do que nós estávamos preparados e estávamos esperando. Não só isso. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma crise desde 2014. Então, os pequenos empresários brasileiros estão com caixa, acho que o caixa de giro, eu vi um relatório americano que uma empresa pequena, dependendo do segmento, vocês tinham capital de giro de 30 dias, 20 dias. Pô, aqui, empresário brasileiro, 4 horas, 5 horas. A gente vende almoço para comprar o jantar, né? A gente já vinha sofrendo com falta de capital de giro, porque os franqueados que estavam aqui com lojas abertas já são sobreviventes de crise de 2014, 15, 16, 17, e assim vem vindo. Então, nós fomos pegos realmente não estávamos preparados. Então, o franqueador acaba financiando demais os franqueados. No meu caso, eu vendo produto, eu recebo royalties e tem a fundo de propaganda. A gente acabou suspendendo alguns pagamentos, isentando outros pagamentos. Então, a gente isentou, deu desconto, no caso de alimento, royalties, isentamos fundo de propaganda, e alguns pagamentos nós suspendemos, e no fim do dia, o franqueador acabou fazendo o papel do Estado. E não sei se vocês acompanham o noticiário aqui no Brasil. Nesse momento, era fundamental o Estado atuar para poder realmente
preservar as empresas abertas, preservar os empregos, e nós sabemos que quem acaba empregando são os pequenas empresas nesse país, e o crédito não chegou. O Pronamp é brincadeira. Acaba em horas. Realmente, você pega a Pronamp, te dá para contar numa mão os franqueados que conseguiram pegar crédito no Pronamp. E também eles entraram com política até 30% do seu faturamento em 2019, mas no fim do dia liberaram 13 mil reais, 15 mil reais para quem teve acesso. Em resumo, nós não tivemos crédito também. Então, ainda prevejo assim, no Brasil, aqui, com 2, 3 meses, isso acho que é mundial também, né? Nós estamos vivendo esse momento, só que o país não estava preparado para isso. Imagina, vocês que vivem em Miami, se tiver mesmo tufão que vocês vivem em Miami, se tiver aqui em São Paulo, quantos mortos nós teremos aqui e quantos mortos teremos nos Estados Unidos? Se tiver um terremoto de escala Richter 5, de escala Richter em Tóquio ou em São Paulo, quantos mortos nós teremos em São Paulo? Quer dizer, nós não estávamos preparados para essa pandemia. Então, vai deixar bastante marcas profundas aqui para os empresários brasileiros. Mas, em contrapartida, como bom empreendedor e empresário, eu sou super otimista, né? Então, sempre depois de uma tempestade dessa, é cíclico, né? A história mostra que tudo é cíclico. Nós temos ciclo de crescimento, ciclo de queda. Então, quando tem um momento desse, aí é a frase do Rothschild, né? Você tem que sair às compras, tem grandes oportunidades. Você tem grandes oportunidades quando tem sangue nas ruas. Hoje tem sangue nas ruas aqui no Brasil. Então, tem grandes oportunidades de fusão, aquisição, de bons pontos comerciais. E hoje, eu voltei dia 13 de março, antes de fechamento das fronteiras, fechamento das lojas do México. Nós fechamos um master franqueado no México, para abrir loja no Cidade do México. E o shopping que nós visitamos no Cidade do México, não tem vacância ali. Agora, depois dessa pandemia, deve liberar várias oportunidades. A gente conseguiu negociar em Florida Mall também, agora, com os aluguéis extremamente competitivos, porque pós-pandemia. Então, essas crises também acabam deixando situações, assim, condições melhores para negociar com os empreendedores. Então, como bom empresário, tem que ser otimista, vai vir um ciclo novo de crescimento, talvez nos Estados Unidos em forma de V, aqui acho que em forma de... Acho que é mais Nike do que né? Uma coisa um pouco mais prolongada. Aqui não é só crise de saúde econômico, mas temos a crise política também, né? Então, são 3 crises ao mesmo tempo, mas também acredito muito na recuperação do nosso país. Acredito que a gente venha realmente uma retomada. Eu gosto de comparar toda essa crise com triatlon. Você sabe que triatlon você tem que andar 180 km de bicicleta, 3,8 de natação e uma maratona. Isso um triatleta tem que cumprir essa jornada, né? Então, na verdade, se você começar a pensar no tamanho do desafio, você não consegue nem tirar bunda da cadeira. Falei, cara, desafio é grande demais, não sei nem por onde começar. Então, focar dia após dia, focar em cada abraçada, cada passo, cada pedalada. Então, focar em o que é controlável, o que eu chamo de estratégia de manche, né? Pega no manche o que é controlável, foca no que é controlável. Realmente cumprir essa travessia. Acho que tem que vencer essa travessia. E, do outro lado, nós teremos um ambiente extremamente positivo para empreender novamente. E quando a gente começa a empreender, nós vamos recuperar tudo que nós estamos deixando de ganhar ou perdendo nesse meses de pandemia. É isso aí. A gente costuma dizer, uma versão é que in crisis we thrive, né? E é isso que a gente espera que os empreendedores também façam, né? Que a gente consiga prosperar no pós-crise, porque é isso que os ciclos têm mostrado, né, Antônio? Eu acho que o foco, eu tenho participado de várias lives, o foco agora é exatamente isso, né? Como vamos tracionar pós-crise, né? Acho que a gente já está virando a página. Eu acho que o pior passou. Saiu no noticiário aqui no Brasil, média móvel dos óbitos está em queda, né? Então, acho que eu vejo uma correlação direta. Então, as cidades onde média móvel está em queda, nós estamos com faturamento próximo a 80% do ano passado. Então, eu acho que o pior já passou. É que o nível ainda está muito baixo, mas acho que o pior já passou. Então, acho que tem que aguentar os próximos 2, 3 meses aí, virar esse ano aí, arrancar 2020 do calendário. Fantástico, Jai. Excelentes dicas. Eu lembrei agora da consultoria que você disse, a Little Macmillan, né? Macmillan do Little.
do Little. Tem um livro excelente deles que se chama Winning at Retail. Quem quiser abrir um varejo aqui tem que ler esse livro, né? E eu queria que você fechasse aqui o nosso programa, né? O nosso tempo passou um pouquinho, mas tem sido ótimo, com as suas 3 dicas principais para quem quer internacionalizar a empresa, principalmente aqui para os Estados Unidos. Então, exatamente, acho que não tem receita de bolo. Aliás, eu estava num estudo acadêmico da SPM sobre internacionalização, eles perguntaram, por que você acha que não deu certo lá ou aqui, etc. Porque eu não moro lá. Eu acho que desafios, você empreender nos Estados Unidos, não vem dizer que o Brasil é fácil. Então, o Brasil é complicado, não é para amadores também. Então, eu posso citar várias marcas estrangeiras que nos procuram, querendo ajuda, várias marcas estrangeiras que implantaram suas marcas aqui, hoje já não existem mais. Então, eu acho que o mercado brasileiro é difícil, como os Estados Unidos tudo é difícil, só que é diferente. Então, o fato de, se não tiver na agenda estratégica da empresa de querer internacionalizar e realmente mandar os melhores homens, ou você viver localmente, é fundamental. Eu acho que isso faz toda a diferença. Você tem que viver culturalmente, localmente, realmente as oportunidades que tem. Eu acho que isso é o mais importante. Excelente. Jai, excelente bate-papo aqui. Muito obrigado por ter participado com a gente hoje. Foi uma grande aula que você nos deu aqui de economia, de administração, de marketing, de franchise, de um pouco de tudo. Muito obrigado por participar. Muito obrigado, Antônio. Obrigado, Manuel, Paola. Obrigado pela oportunidade. Um prazer. Obrigado, Paola. Eu é que agradeço, Antônio. Muito bom estar aqui. Obrigado, muito Manuel. Obrigado pelo aprendizado. Valeu. Jai, obrigado mais uma vez por brindar a gente aqui dividindo, né, as coisas positivas e os desafios que você enfrentou. Acho que com certeza todo mundo está saindo desse programa hoje muito melhor do que entrou. Quem tiver dúvida, procura o Jai lá, que vai ver um pouco mais da história de sucesso dele. Siga acompanhando a gente aqui no Business Time. Valeu, Antônio. E obrigado a você que esteve com a gente mais uma semana no Business Time. Não perca, na próxima semana, mais conteúdo de empreendedorismo para você que quer empreender no Brasil ou nos Estados Unidos. Fica com a gente aqui. Um grande abraço e até lá.